Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade na nossa série de vídeos de produtividade consciente, sem pirar de preferência. E neste vídeo em especial, nós vamos falar um pouquinho sobre os comportamentos que viram um hábito, que pode ser bom ou pode ser ruim, né? E vamos falar também sobre o tempo que esses comportamentos levam para se formar, né? Para se tornar um hábito. E também depois vou dar algumas dicas para se desfazer de hábitos ruins e criar bons hábitos que vão te levar a cumprir as suas promessas e metas para que você tenha uma vida mais abundante, produtiva e feliz. Combinado? Então, agora que você já sabe sobre o que se trata, né, esse vídeo, lembrem que num vídeo anterior, se você viu ou se você não viu, vou te lembrar agora então, eu falei muito sobre a necessidade de termos um conhecimento sobre um determinado assunto. Porque quando nós compreendemos e entendemos algo, fica muito mais fácil da gente traçar estratégias para lidar com essas situações. Eu fiz uma longa explanação sobre a necessidade de termos conhecimento. Beleza? E eu tô dizendo isso porque tem estudos científicos que revelaram que menos de 9% das promessas de final do ano, começo de ano são cumpridas. Isso mesmo. Sabe aquelas promessas que você faz quando você pula 7 ondinhas lá no Réveillon, na virada do ano? Então, menos de 9% dessas promessas são cumpridas. Ou seja, temos um problema aqui, né? Que são poucas as pessoas que conseguem cumprir de fato o que elas prometeram para elas mesmas, né? Então a chance de nós executarmos algo novo de primeira é bem pequena, né? Pelo menos para conseguir fazer de uma primeira vez bem feito, assim, sem muito sacrifício. E essa falha em atingir o que se promete, pessoal, não é porque a pessoa é preguiçosa ou porque a pessoa não tem vontade de fazer, né? Como às vezes a gente escuta muitas pessoas falando por aí, o fulano não consegue mudar porque ele é preguiçoso, né? Porque ele não tem força de vontade, né? E assim, pode até ser que uma parte das pessoas que não consigam cumprir tenha a ver com essas razões. Mas a grande maioria não consegue cumprir devido justamente a esse desconhecimento de como se forma um hábito e do tempo que leva para se adquirir um, né? Então essas pessoas muitas vezes projetam metas irreais e que estão em desacordo com o seu ritmo de vida, tá? Então eu quis fazer essa introdução aqui porque nós vamos falar de hábitos. Eu vou trazer o conhecimento para vocês, vou trazer o estudo científico sobre as últimas coisas que estão se falando aí sobre hábitos. E uma coisa que é muito falada sobre hábitos, até depois vou trazer de novo essa minha imagem aqui, né? Porque geralmente quando a gente fala em hábitos, vê muitas pessoas falando de fazer uma atividade física, dificuldade, né? Escovar o dente é um hábito automático, às vezes você nem percebe, mas a tua mãe ficava gritando com você quando você era pequeno lá. Eu sei porque eu estou nessa fase com meu filho. Bernardo vai escovar o dente, Bernardo já escovou o dente, Bernardo depois que come alguma coisinha escovar o dente. Olha a cárie, olha a boca saudável, né? Agora você tá tendo dente permanente. Então, hoje você sabe que tem que escovar o dente, que é questão de saúde, porque dentes você só troca uma vez, a gente não é tubarão, né? Então você sabe da importância de escovar o dente e praticamente faz isso de forma automática e nem se toca, né? Então o hábito de estudar, de comer coisas que não são tão saudáveis, de fumar, né? Daquela questão do hábito, né? Da compulsão de comer, do quão difícil é perder peso, ou às vezes tem pessoas que precisam ganhar peso, não é mesmo? Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem alguns ditos populares aí que circulam sobre quantos dias leva para você formar um hábito, né? Para você criar um hábito. E tem um em especial que é muito repetido, que ele diz que você leva 21 dias para tornar um comportamento um hábito. Então quer dizer assim, que se você for 21 dias para academia seguido, após esse tempo não vai ser mais um martírio tão grande se exercitar. Mas será que isso é verdade?
Porque imagina a frustração da pessoa que está 40 dias lá fazendo exercício físico e até agora está sendo um martírio. A pessoa não consegue criar o hábito para academia, vai arrastada, é um sacrifício imenso, né? Então por isso que eu trouxe essa pessoa aqui para falar dela, do Dr. Maxwell Maltz. Não sei se é assim que pronuncia, acredito que seja assim, né? Esse moço aqui do meu lado, ele é um cirurgião plástico e ele fez essa afirmação na década de 60, baseada na experiência dele, que você consegue criar um novo hábito após 21 dias. E ele fez essa afirmação porque quando ele fazia uma cirurgia plástica no rosto de um paciente, ele percebia que após 21 dias mais ou menos, esse era o tempo que os seus pacientes levavam para poder se habituar a essa nova aparência. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa afirmação dele não teve comprovação científica e é considerado hoje em dia pacificada essa informação de que é um mito. Entretanto, eu já encontrei blogs atuais, matérias usando afirmações e informações desse estudo que não existe do livro do Dr. Max. Então, cuidado com isso, né? É por isso que é importante a gente saber de onde colhe as informações, o conhecimento, né? E eu tô falando isso, pessoal, porque novos estudos científicos revelam que o tempo para o assentamento de um hábito, ele depende de pessoa para pessoa e depende, inclusive, do tipo de hábito, né? O tempo de fixação depende do tipo de hábito que você quer incluir, que você quer mudar, né? Um hábito de alimentação, leitura, estudo, prática de atividade física, ou seja, o tempo de fixação de um hábito não é mesmo para um outro hábito, ok? Então eu vou trazer, antes de eu trazer dados científicos sobre hábitos, eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo anterior que eu fiz, onde eu abordo como é que se forma os hábitos na nossa mente, por que é tão difícil a gente desapegar de alguns para poder criar novos, ok? Então já voltamos aqui nesse vídeo. A outra questão, quando a gente fala de mudança, mudar hábitos é um treino mental, tá? E aqui eu coloquei o cérebro porque a estagnação, ela se aproveita de um mecanismo do nosso cérebro que dificulta a mudança de hábitos. Na verdade, esse mecanismo no nosso cérebro, ele é feito para proteção, né, e melhoria contínua, mas ele também, esse mecanismo, ele nos atrapalha, e se a gente não compreende como o cérebro funciona, isso atrapalha mesmo, tá? Principalmente a gente falando de mudança de comportamento. Então tem uma explicação científica para o cérebro ser tão resistente à mudança. O nosso cérebro, ele é adepto daquela lei do mínimo esforço, sabe? Quando a gente fala, fulano é do mínimo esforço. Todo cérebro é adepto da lei do mínimo esforço, tá? O poder do hábito, para vocês terem uma ideia, ele é tão importante que alguns estudos mostraram que pessoas que perderam a memória, perderam toda a sua memória, que não sabem nem quem ela era, continuaram conservando alguns hábitos, como por exemplo, tomar café com açúcar ou sem, ou deitar de um lado da cama ou de um outro, né? Ter essa preferência. Ou seja, um hábito bom ou ruim, ele cria uma ligação tão forte no cérebro, mas tão forte que a pessoa, ela pode até esquecer quem ela é, mas ela sabe como ela gosta do seu café. Olha que loucura isso, gente. Então, esse é o tamanho do poder que um hábito tem. Então imaginem, eu quero que vocês imaginem o tamanho do esforço que nós temos que fazer para conseguir mudar um hábito, principalmente um hábito que nos impede de crescer. Então, quando você faz algo de forma mecânica, como tomar banho, lavar o cabelo, enfim, escovar o dente, significa... O que isso significa? Significa que o seu cérebro, ele não precisa pensar muito sobre aquilo, né? Ele tem um gasto menor de energia, porque o cérebro, ele não quer gastar de energia, ele quer conservar, ele quer te preservar, ele quer ter energia ali para quando realmente precisar, né? Mas quando você se propõe a aprender algo novo, isso vai demandar um gasto absurdo de energia. E o cérebro não quer isso, né? Então, pensa assim, o seu cérebro, ele se acostumou a fazer algo de determinada forma, mesmo que isso seja algo bom ou ruim, tá? Por quê? Porque os seus neurônios fizeram conexões e se uniram. É como se eles tivessem pavimentado uma rua. É mais fácil você andar numa rua de barro ou num asfalto com um carro veloz, com um carro de Fórmula 1?
muito mais fácil numa rua, né? Então aquele hábito que você repete todo dia, cotidianamente, pensem que virou ele percorre uma avenida ali no teu cérebro, porque os neurônios se uniram de tal forma que é muito fácil para ele percorrer aquele caminho, né? Então toda vez que você executa esse hábito, bom ou ruim, essa ligação entre esses neurônios acontece e fica mais forte. Então é muito mais fácil para você ficar na trilha daqueles hábitos que você já está acostumado a fazer, e principalmente aqueles hábitos ruins, porque já tá pavimentado o caminho, né? Então é muito mais fácil para o seu cérebro, porque ele precisa de menos energia, trilhar por aquele caminho que já está feito do que trilhar por um caminho novo, onde ele vai ter que pavimentar, derrubar árvore e tudo para construir um novo caminho, né? Então o teu cérebro ele quer conservar a energia, e é por isso que é tão difícil construir um hábito novo. Olha o conhecimento aqui de Ulisses, como é importante a gente ter conhecimento. Então eu não quero que você fale porque eu sou preguiçoso, porque eu tenho, porque isso, porque aquilo. Não, gente, isso daí é um padrão cerebral, isso é estudo científico, tá? Então eu quero que vocês tenham em mente que talvez você vai ter que demandar mais energia, uns mais, outros menos, porque daí entram questões aqui de pessoas que já são mais abertas a mudanças, depende da questão de vida da pessoa, né? Mas a gente tem que ter ideia que isso é possível. Às vezes vai ser um pouco mais difícil para uns do que para outros, por isso que a gente não pode ficar se comparando com a grama do vizinho, mas ter esse conhecimento nos dá um norte, né? Lembra de Ulisses. E fica muito mais difícil também, né, pessoal, quando a gente fica mais velho, né? Quando a gente fica mais velho, fica complexo, porque você já fez um monte de rua, um monte de avenida na tua cabeça ali, né? Então você já construiu um monte de ponte, já as redes entre os teus neurônios estão muito fortes. Então pensa você ter que desfazer todos esses caminhos para poder construir novos. Seu cérebro vai ter que fazer novas ligações, né? Ele vai ter que fazer novos caminhos. Então por isso que também às vezes demora mais, porque você vai ter que desconstruir velhos hábitos para construir novos hábitos. É diferente de uma pessoa nova, do novinho, que não tem muitos vícios, né? É mais fácil. Por isso que a gente fala que tem aquele ditado que eu odeio, mas fala que burro velho não aprende truque novo. Na verdade, aprende, mas você tem que dar tempo ao tempo, né? Muito bem, então, pessoal, nós vimos que o nosso cérebro, ele quer economizar energia. E ele prefere percorrer ligações que ele já construiu, né? Ele não quer percorrer novos caminhos, né? Mas a gente viu também que o cérebro ele gosta de ter hábitos, porque eles são eficientes, né? Porque ao ele ter automatização de algumas ações, você libera recurso, energia da tua mente para poder fazer outras tarefas. Então, o cérebro gosta de economizar energia, né? Então, sabendo disso, eu vou trazer aqui algumas pesquisas sobre tempo de criação de hábito. Isso é importante para a gente saber, para você aí que está me ouvindo e quer mudar um hábito, para você entender que há uma média, né? Há estudos científicos que estão tentando chegar numa média aí, mas que essa média ela não é igual para todo mundo e que cada pessoa, dependendo da quantidade de caminhos que já construiu aí no cérebro, né, de ligações aí, pode ser que vai demorar mais ou menos, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente se compara com o vizinho, ok? E no final desse vídeo eu deixei todos os links de todas as informações que eu tô trazendo aqui, inclusive dicas de livros legais para vocês também, tá? Só uma ressalva antes da gente continuar. A maioria das pessoas, desses estudos que eu vou trazer aqui para vocês, eles encaravam a criação de hábitos de uma forma proativa. Ou seja, eles tinham uma vontade muito latente de criar novos hábitos. Então, eu já falei em vídeos anteriores sobre o poder da vontade, ok? E também tem um vídeo muito interessante da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que fala sobre o poder da vontade. Então, eu recomendo fortíssimo que você assista também esse vídeo, eu deixei no link, beleza? Então, muito bem. Tempo para formar um hábito. Um dos estudos aqui que eu estou trazendo para vocês, ele avaliou, por exemplo, o hábito de corrida, né? E nesse estudo ele identificou que tiveram pessoas que levaram uma média de 200 dias, isso mesmo você ouviu, 200 dias para adquirir o hábito de correr. O que eu quero dizer com isso? Para adquirir o gosto de correr, que não fazer isso de uma forma forçada, que fazer isso de uma forma bacana, feliz, né?
sem esforço, sem brigar com o cérebro, né? Outro dado aqui que esse estudo também trouxe para nós: lavar as mãos. Até porque a gente passou por uma pandemia e nós aqui, pelo menos no sul e vários pontos do Brasil, estamos numa pandemia de dengue, né? Mas a gente passou por uma pandemia de Covid, e aonde um fator primordial que as pessoas sempre falavam era o quê? Lavem as mãos, passa álcool nas mãos, né? Então foi visto que lavar as mãos, criar o hábito de lavar as mãos, em média as pessoas levavam 18 dias, né? Então foi aí que os pesquisadores identificaram que a formação de um hábito depende do grau de dificuldade desse hábito. Então também tem que levar isso em consideração, né? Porque se você for pensar, lavar as mãos é uma coisa relativamente fácil, né? Você pega, tá ali, lava, seca, tá ok, é mais fácil. Agora, você coloca como meta. Se você nunca fez, não estava acostumado, que você tem que correr 2 vezes por semana, faça chuva, faça sol. Se você tá com dor na perna, se você tá com sono, se você não tá se sentindo legal, mas você tem que cumprir aquela meta, daí já pega em outros pontos, né? Tu tem que trocar de roupa, você tem que sair de casa, tem que levar uma aguinha, tem que levar o teu som, teu fone de ouvido, né? Então é nisso aqui que eu brinco, que nesses momentos é que você vai enfrentar a estagnação, aquela energia que eu comentei nos outros vídeos, né? Porque quando você botar o pé pra fora para ir lá cumprir a tua meta, mas se você tá brigando com o teu cérebro, você vai achar todo tipo de desculpa para não fazer e incrivelmente vai aparecer todo tipo de situação. Olha as distrações, olha as sereias do Ulisses ali. Vai aparecer todo tipo de distração que vai falar, ó, tá vendo, hoje não é pra eu ir mesmo. Hoje realmente eu acho que não é o dia pra eu ir, né? Então a estagnação, aquela energia vai aparecer de várias formas pra você, pra te impedir que você mude de nível, pra que você crie e rompa um hábito ruim pra poder fazer um novo, né? Uma outra coisa também que a gente identifica nesses estudos é que os hábitos baseados no prazer, né, eles são particularmente difíceis de quebrar, porque o comportamento agradável leva o cérebro a liberar dopamina, que é uma coisa que eu falo também em outros vídeos, né, porque a dopamina ela é a recompensa que fortalece o hábito e que vai criar o desejo de fazê-lo novamente, tá ok? Não é à toa perdão, que quando a gente está falando de mudança de cardápio, de mudar a alimentação, é muito complexo se a pessoa, eu não sou nutricionista, tá? Mas pelo fato de ter sido atleta minha vida inteira, a gente convive e tem acesso a alguns estudos, né? E já fui muito e tem acompanhamento com nutricionista. A gente vê como é difícil você, principalmente quem tem uma alimentação muito baseada em gordura, fritura, açúcares, né? Que as pessoas acham que açúcar é só, enfim, mas tem em tudo quanto é lugar açúcar. Então, como é difícil as pessoas mudarem a sua alimentação. Muitas vezes porque a alimentação está associada a conforto, né? Então você quando come uma coisa gostosa, um chocolate, um suco, um refrigerante, isso libera dopamina no teu cérebro, né? Está associado ao prazer. Então por isso que também às vezes é tão difícil também mudar, né, romper esse hábito, né, quando tá na parte de mudança alimentar, né, e principalmente quando tem hábitos baseados no prazer. Quase perdi o fio da meada aqui, desculpa, pessoal. Então, resumindo, tá? Pode levar de 18 a 254 dias para uma pessoa formar um novo hábito e uma média de 66 dias para que um novo comportamento se torne automático. Então atenção, por que eu tô trazendo esse dado aqui para vocês, tá? Pra gente, todos nós entendermos que não existe um número que sirva para todos. Aquele de 21 dias, né? Por isso que esse período de tempo ele é tão amplo, porque vai depender de que hábito que você está querendo quebrar e de que hábito que você está querendo incutir em você, né? Incutir em você um novo hábito, né? E depende também da periodicidade que você vai fazer, então depende de vários outros fatores. Então, quando a gente está tentando colocar um novo hábito, né, um padrão de comportamento, tem que levar isso em mente, tá, pessoal? Pode levar de 18 a 254,
64 e tem gente aí, dependendo da situação, uma média de 66, mas é uma média, né? Então, assim, seja generoso com você quando você está tentando colocar um hábito e passou uma semana, passou um mês e você não conseguiu. Porque geralmente depois do segundo, terceiro, quarto mês é que realmente você vai criar este hábito, tá? Que realmente ele vai virar um hábito. O que isso quer dizer? Que o seu cérebro não vai precisar fazer um esforço absurdo para você praticar aquilo ou fazer aquilo que quer que seja, tá bom? Então, não há cronograma certo ou errado, tá bom? A única linha do tempo que importa é aquela que funciona melhor para você. E é por isso que temos que ter uma estratégia certa para o hábito que se quer promover. É importante, tá? Então, por isso que dependendo do hábito, que é muito difícil, se você nunca fez uma atividade física, você vai colocar para ir 5 vezes por semana, pessoal? Irreal, né? Irreal. Então, se você não tá acostumado a praticar a atividade física, você já quer colocar que daqui a 6 meses você quer correr uma maratona, olha, com raras exceções é muito complexo, não que você não possa, mas comece colocando metas mais curtas, metas mais reais. Eu vou começar indo 1 vez, 2 por semana na academia, né? O meu objetivo é ir num mês, sei lá, 10 vezes na academia. E daí vai aumentando progressivamente. Assim você vai conseguir criar um hábito de uma forma muito mais saudável e não vai desistir. Lembra lá das promessas de fim de ano, de Réveillon, né? Nós temos que ter metas também plausíveis, que a gente consiga incluir na nossa rotina, certo? Muito que bem. E agora eu vou trazer aqui para vocês algumas estratégias para fixação de hábitos, ok? Uma coisa que é bem importante, que como eu trouxe aqui para vocês aquele corte daquele vídeo que a gente viu sobre as rodovias, né, que os neurônios fazem no nosso cérebro, um comportamento para se tornar um hábito, a gente percebe que ele acontece de uma forma mais efetiva quando a gente repete a exaustão aquele hábito, porque daí você está dizendo pro teu cérebro, olha, querido, a partir de hoje você vai ter que fazer isso, tá? Faça chuva, faça sol, faça aparecer o Silvio Santos aqui na minha frente oferecendo um monte de dinheiro, você vai ter que fazer isso aqui, ok? Então, você vai ter que abrir essa estrada nova aí, meu filho, vamos lá, não vou desistir, ok? Então, você vai ter que repetir, até que o teu cérebro entenda. Então, disciplina, né? Outra coisa, recompensas imediatas. Li muito a respeito disso e é muito interessante também, tá? A chance de você repetir algo, né, é muito maior quando você tem uma recompensa imediata do que quando você tem uma recompensa no futuro, tá? Vou pegar aqui de novo o exemplo da corrida. Se você corre 3 vezes, se você coloca como meta, aí eu vou correr 3 vezes na semana. Se eu correr 3 vezes na semana, no final de semana eu vou poder comer, sei lá, sua comida favorita ou um chocolate. Entenda que isso é uma recompensa a longo prazo. Você vai ter que esperar 5, 6 dias para poder comer aquilo ali, tá? E isso vai dificultar o teu cérebro gostar daquela nova atividade que você está tentando inserir, no caso aqui a corrida, ok? Agora, se você vai correr 3 vezes por semana e se você disser assim, cada vez que eu correr, certo? Cada vez que eu correr, depois que eu terminar a minha corrida, eu vou poder comer um pedacinho de chocolate. Ou eu vou poder comer um pedacinho daquela comida que eu gosto. Nutricionistas, não me odeiem, é só um exemplo, tá bom? Isso já vai melhorar muito no teu cérebro, porque teu cérebro vai ter aquela recompensa, a dopamina imediata, ele vai falar assim, gostei de fazer isso aqui, porque quando eu faço isso daqui, eu ganho isso aqui. É treinamento mental, vamos usar como o cérebro funciona a nosso favor. Tá bom? Mesma coisa se tu for na academia 3 vezes por semana, é a mesma coisa, você pode condicionar. Nesse estudo, inclusive, foi como eles condicionaram, que as pessoas iam na academia, elas só depois que elas iam na academia, que elas podiam assistir a série que elas mais gostavam. E isso fez com que fosse muito mais fácil delas implementarem um novo hábito. Inclusive, eles identificaram que a chance de sucesso dessa forma, você vinculando a recompensas mais imediatas, a chance de sucesso de você colocar um novo hábito sobe para 51%. Quando há uma recompensa imediata relacionada. Então, olha só como é legal a gente ter conhecimento para poder fazer a estratégia correta, ok? Outra estratégia que eu trouxe aqui para vocês, ambiente.
Também é legal a gente mudar os ambientes, né? Então, às vezes eu também, vocês vão ver que às vezes eu gravo em lugares diferentes, porque tem aquele dia, gente, que eu não quero gravar vídeo, tem aquele dia que eu não quero escrever, tem aquele dia que eu não quero estar na frente do computador. Mas aí eu falo, opa, ó, o meu cérebro tentando sabotar, porque eu tenho uma meta, né? Então eu mudo de ambiente, eu mudo de lugar, né? E isso realmente funciona. Então, outra estratégia, mudar ambiente. Por isso que muitas pessoas que praticam atividade física também treinam em lugares diferentes. Você vê corrida, o pessoal uma hora vai correr na rua. O pessoal fala assim, ai, eu não entendo por que correr na rua, porque é tão perigoso correr na academia. Mas é por isso também, porque daí fica mais fácil de você cumprir o seu hábito. O cérebro, é um lugar diferente, legal, empolgante. Então o tempo passa e você nem percebe, né? Agora na academia, pô, todo dia nesse lugar, tá? Inclusive eles viram que numa determinada situação ali, inclusive mudar a garrafa. Ah, eu sempre tomava água nessa garrafa, porque daí a pessoa precisava tomar mais água. Mudava a garrafa de tempos em tempos, o layout, muito legal tomar água nessa garrafa. Eu vejo pelo meu filho, às vezes, ele tá com a garrafa dele, nós trocamos, ele passou a tomar muito mais água. Porque mudou e agora era a garrafa do Mario, que é o que ele tá gostando mais, do Mario Bros. Então tinha uns adesivos diferentes, ele falou, essa é minha garrafa, ia beber água toda hora lá. Então é como o nosso cérebro funciona, isso é importante a gente entender para que a gente trace as estratégias corretas e consiga transformar comportamentos em hábitos que vão nos potencializar, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, tá? E agora que a gente pode usar mais para quem estuda ou para trabalho, né? O que é uma estratégia também que eu uso muito comigo e que eu vejo que funciona bastante com as pessoas que eu dou consultoria, né? E nas empresas a gente trabalha muito com isso, que é a ancoragem, tá? Porque assim, todos nós já enfrentamos a dificuldade que é para manter uma rotina de estudos ou para começar algum projeto novo no trabalho, né? Alguma coisa inovadora que você precisa começar, né? Então, a chave muitas vezes está em transformar o estudo em um hábito diário, né? Então, o que é a ancoragem? É você associar esse estudo, esse projeto que você precisa fazer, porque tem uma data para entregar, a um hábito diário já existente. Tá? Então, por exemplo, do estudo, se você é uma pessoa que precisa sentar, por exemplo, precisa sentar para tomar café, senão o seu dia não funciona, coloca programa ali junto com o café para você estudar, né? Ou antes, você é uma pessoa que tem que sentar para jantar, então coloca que, como você tem o hábito, você gosta de sentar para jantar, que nem eu falei do café, já é um hábito, você precisa sentar para se alimentar, para fazer isso, então coloca junto para você estudar ou para fazer aquele projeto, porque daí você não vai ter como parâmetro, eu separei aquele horário para fazer esse estudo ou para fazer aquele projeto. Você vai ter como parâmetro um hábito que você já tem. E, incrivelmente como isso facilita bastante, tá? Porque é uma técnica muito simples, pessoal, mas ela ajuda a fazer uma ligação mental de um hábito que você já tem com esse novo hábito. Daí vai tornando um hábito mais natural. E isso funciona para várias coisas, principalmente para essa parte de desenvolver projeto e estudar. Impressionante como funciona, tá? Eu, no meu caso, quando eu estava querendo estudar livros, não estudar, eu estava querendo ler livros que não eram técnicos, mas eu queria ler determinados livros e estava um pouco sem tempo. Tava assim, não tava com paciência, tava meio complicado assim. Então o que eu fiz? Eu toda semana passo roupa. Parece besteira, né? Mas o que eu fiz? Eu recorri ao audiolivro. Então, toda vez que eu tô passando roupa, eu estou escutando aqueles livros, eu estou escutando aqueles livros que não são técnicos, que não demandam um hiperfoco, né? Mas são livros que eu consigo escutar e colocar em dia, ok? Livros mais assim de entretenimento, ok? E porque roupa tem que ser passada toda semana. Então eu fiz uma ancoragem com a minha rotina, tá? Isso é só um exemplo, pessoal. Mas você vê como a gente pode fazer ancoragem com várias coisas e adaptada à sua rotina, beleza? Muito bem, espero que vocês estejam ainda aqui comigo, que esse vídeo vai ser mais curtinho, né? Fazendo um resumo então, nós temos que cuidar com a ansiedade e realmente entender que criar hábitos não acontecem de forma imediata, né? Como eu trouxe aqui para vocês, é necessário repetição e disciplina, ok? E um dos principais desafios para criar novos hábitos é que os resultados não vão aparecer do dia para a noite. Então, quando você não vê resultados, você acaba se desmotivando. Então, por isso que eu trouxe esse conhecimento para vocês, porque
a gente precisa ter em mente que grandes evoluções e revoluções e mudanças na nossa vida levam tempo. Então, cuidado das fontes que vocês bebem que falam que de um dia para a noite você vai conseguir mudar um hábito. Depende do hábito, ok? E o último aviso, né, que é bem importante isso também, que para você manter a sua determinação elevada, né, uma boa ideia é você dividir o caminho em etapas, que nem eu falei lá no começo, né, e comemorando cada pequena vitória, cada pequena conquista, e depois você vai aumentando essa meta, né, que nem eu dei o exemplo da academia, tempo de estudo, vai aumentando depois o tempo de estudo, né, projeto, faz com pequenas parcelas, depois vai aumentando também. Ok? Esse foi o nosso vídeo sobre criação de hábitos, trouxe estudos científicos para vocês, dei dicas também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, indique o meu canal, me ajude no engajamento e eu volto com vocês num próximo vídeo sobre produtividade não dá, né? Sobre produtividade consciente, que é uma produtividade com informação, exercícios e aplicação para que você realmente tenha uma mudança constante e efetiva na sua vida, para que você viva ela da melhor forma possível, de forma plena e abundante, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!